Olá, geonômicos! Sejam bem-vindos mais uma vez. Esse daqui é o canal Geonomia, onde a gente mistura duas grandes paixões, geografia e economia, e transforma em incríveis viagens ao redor do mundo. No último episódio, conhecemos o estado de Delaware, e se você não assistiu esse e outros episódios mais que já se passaram por aqui, não perca tempo e embarca com a gente. Você sabia que nós, orgulhosamente, somos o primeiro canal com conteúdo em português, feito por uma brasileira que fala detalhadamente de cada estado norte-americano, com qualidade 4K? Eu amo muito construir cada pequena parte de cada vídeo, e por isso já temos uma playlist de alguns estados em ordem alfabética aqui no canal. Então, assim que esse vídeo aqui acabar, você pode acessar todos os outros mais que estão disponíveis. Por favor, não esquece de curtir, comentar e até mesmo compartilhar com outro amigo geonômico o que você achou da nossa viagem, tá bom? Agora, vamos conhecer mais um incrível estado. Sejam bem-vindos ao estado ensolarado. Sejam bem-vindos à Flórida. A Flórida está localizada na região sudeste dos Estados Unidos e faz fronteira com os estados do Alabama a noroeste e Geórgia ao norte, além de ter o Golfo do México a oeste, Oceano Atlântico e Bahamas a leste e os estreitos da Flórida e Cuba ao sul. Este é o 22º estado americano em tamanho territorial. Antes dos colonizadores europeus chegarem, essa região foi ocupada por diferentes grupos de nativos americanos. Aliás, a Flórida foi a primeira região que hoje em dia faz parte do atual Estados Unidos a ter a presença dos colonizadores europeus. Tudo começou em 1513, quando o explorador espanhol Juan Ponce de León chegou na região. Lá, ele deu o nome de La Florida, por conta da linda paisagem e porque era a época da Páscoa. E os espanhóis chamavam de Pascua Florida, a Páscoa das Flores. Durante os séculos XV e XVI, os espanhóis estabeleceram várias colônias na Flórida, incluindo Santo Agustín, fundada em 1565, que é a cidade mais antiga continuamente habitada pelos europeus nos Estados Unidos da América. Entre os séculos XVIII e XIX, os britânicos também disputaram a região com os espanhóis, de tal forma que durante esse período a Flórida alternou entre o controle dos britânicos e dos espanhóis. Em meados de 1750, por exemplo, houve o início da Guerra Franco-Indígena entre os franceses e os britânicos, e a Espanha decidiu aliar-se com a França. Entretanto, em 1762, os ingleses tomaram Cuba, colônia espanhola, que na época era extremamente rica e próspera por conta da produção de cana-de-açúcar. Devido a essa perda, no ano seguinte, 1763, os espanhóis decidiram entregar a Flórida para os ingleses, para que retomassem o controle de Cuba novamente. Os britânicos controlaram a Flórida por 20 anos depois disso, até que os espanhóis invadiram a região com a ajuda dos franceses e holandeses, fazendo com que o Reino Unido cedesse todo o território para o Império Espanhol no ano de 1783. Anos depois, em 1819, a Espanha cedeu a Flórida aos Estados Unidos, através do Tratado de Adams-Onis, em troca de compensações financeiras e a renúncia aos direitos dos Estados Unidos sobre a região do Texas. Dessa forma, a Flórida se tornou um território dos Estados Unidos e foi admitida como 27º Estado de Federação na data de 3 de março do ano de 1845, tornando-se parte da União Americana. A população atual é de 22.610.726 habitantes, o terceiro mais populoso, atrás apenas dos estados da Califórnia e do Texas. A sua capital é Tallahassee, com 201.731 habitantes. Jacksonville é uma cidade bem populosa, com aproximadamente 970.000 habitantes. No entanto, a área mais populosa está situada no condado de Miami-Dade,
onde se encontra também uma das mais importantes cidades do estado, Miami. A população do condado de Miami-Dade é de aproximadamente 2.700.000. A Flórida é o sétimo em densidade demográfica, com 160 habitantes por quilômetro quadrado. A geografia da Flórida, em quase sua totalidade, é uma grande planície e possui vários lagos e rios em seu interior. Além disso, possui diversos pântanos na região sul e leste do estado, os quais têm a predominância de crocodilos. Existe um vasto litoral no lado banhado pelo Golfo do México. São 1.240 quilômetros e no lado do Oceano Atlântico são 933 quilômetros. A Flórida possui o segundo maior litoral dos Estados Unidos, perdendo apenas para o Alasca. No clima, o estado possui predominantemente um clima subtropical, úmido, com suas estações bem definidas, invernos mais secos e amenos e verões quentes e úmidos. A Flórida é considerada um estado bastante ensolarado, tendo em média 300 dias de sol no ano, e não é à toa que é chamada de o estado ensolarado ou o estado do brilho do sol. A temperatura varia entre 21 graus e 27 graus Celsius, dependendo da região, sendo que nas áreas costeiras o clima costuma ser bem mais ameno, enquanto no interior pode-se encontrar temperaturas bem mais extremas. No verão, os termômetros podem facilmente chegar a temperaturas máximas acima de 30 graus Celsius, enquanto que no inverno, muito raramente caem abaixo de 10 graus Celsius. As chuvas são comuns durante todo o ano, mas é mais abundante durante o período úmido do verão, quando as chuvas frequentes e intensas costumam ser impulsionadas por tempestades tropicais e furacões, e que, por falar nisso, por conta da sua localização geográfica, está sujeita a esses eventos naturais. A temporada de furacões ocorre entre os meses de junho a novembro, com maior atividade normalmente nos meses de agosto e outubro. Na economia, o estado possui o quarto maior PIB dos Estados Unidos, com 1,4 trilhões de dólares, e um PIB per capita de 39.543 dólares, sendo considerado o 40º PIB per capita da América. No agronegócio, a Flórida possui uma forte economia, sendo o maior produtor do país de laranjas para suco, mangas, tomates frescos, açúcar, milho doce, feijão verde, feijão, pepino, melancia e muitos outros, além de ser o segundo maior produtor de morangos, abacates, toranjas e pimentões. Em sua mais de 45 mil fazendas, que cobrem 45% do seu território, também se destaca a forte produção de carne e leite bovino. No setor financeiro, o estado tem uma importância significativa no âmbito nacional, com a cidade de Miami sendo um dos maiores centros financeiros dos Estados Unidos da América e que atualmente tem visto um crescimento exponencial, com muitas empresas desse setor se deslocando de Nova York para Miami. A Flórida também é conhecida por ser um grande entreposto comercial, com Miami sendo um enorme hub de distribuição para a América Latina. Isso torna o Porto de Miami um dos mais expressivos do país, e também o aeroporto de Miami é um importante centro de distribuição de cargas da América. A Flórida possui um grande e desenvolvido setor aeroespacial e de defesa, abrigando importantes instalações dessa indústria, incluindo o Centro Espacial Kennedy e a Estação da Força Aérea Americana em Cabo Canaveral. Esse setor gera muitos empregos na região, empregos esses de alta qualificação e alta renda. O grande destaque vai também para a indústria de turismo, um dos setores que mais movimenta a economia e contribui para o PIB do estado. Sede de diversos pequenos parques e grandes parques temáticos,
abriga também o Magic Kingdom, que é o parque mais movimentado do mundo e pertence ao Walt Disney World, que é inclusive o maior empregador em um único local no país. A maior parte desses parques estão situados na região de Orlando, região central da Flórida, e muito buscada pelos turistas. Não apenas pelos parques temáticos, mas também pelo turismo de compras, já que é aqui, na Flórida, que é reconhecida por um dos estados com menor imposto para as compras. E Orlando é a cidade onde possui o menor imposto para compras do estado, sendo o local de diversos outlets de grandes marcas. Em 2019, o último ano antes da pandemia da Covid-19, a Flórida recebeu 9,3 milhões de turistas estrangeiros. Apenas para efeito de comparação, o Brasil inteiro recebeu 6,3 milhões de turistas estrangeiros naquele mesmo ano. Por esses fatores, a Flórida possui importantes infraestruturas de passageiros. Aeroportos como o de Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami são importantes peças nessa rede de conexões, sendo o de Miami um dos maiores em movimentação de passageiros do país, tornando-se a principal porta de entrada ou saída para a América Latina e o Caribe. Logo atrás, e não menos importante, fica o Porto de Miami, um dos que mais movimenta os passageiros no mundo, sendo reconhecido como o maior porto de navios de cruzeiros no mundo, a maioria desses partindo para viagens na região do Caribe. A Flórida também é o lar de uma grande população de imigrantes. Atualmente, grande parte deles vem da América Latina, fazendo com que o espanhol, falado por mais de 20% das pessoas, e até mesmo o português, não seja incomum de escutar, principalmente nas grandes cidades. Na religião, os protestantes são a maioria, com cerca de 50% da população. Todavia, devido à grande presença de imigrantes da América Latina, a Igreja Católica é a maior denominação única, com cerca de 20% da população local. O número de não religiosos é cerca de 25%, e o IDH da Flórida é de 0,913, o que o torna o 35º mais alto do país. Acho que vamos ter que dar uma paradinha por aqui, Geonômico, mas não se preocupe que a nossa aventura só começou. E que tal começarmos a nossa grande aventura pelas ruas da Flórida, indo à beira-mar? Você sabia que os primeiros exploradores da região disseram ter visto sereias? Mas, na verdade, o que eles viram mesmo foram os doces peixes-bois que habitam as águas da Flórida. Olhe ao redor e veja o Everglades. É um rio de grama que segue do centro da Flórida até a Florida Keys, em direção ao sul, passando por uma série de parques e reservas, como o Everglades National Park. Admire a vida selvagem com um passeio de aerobarco, conheça o mangue de caiaque ou faça caminhada em uma das diversas trilhas que levam a um habitat único. Você é amante de arte? Sabia que aqui tem o Dali Museum? Sim, é um grande museu surreal e lindo que abriga a maior coleção de pinturas e esculturas de Salvador Dalí fora da Europa. E o que você acha da gente ir na Universal Orlando Resort? Lá você vai encontrar temas de parques inesquecíveis, como o mundo do Harry Potter, o mundo dos Minions e muitos hotéis e muito entretenimento. Ou que tal na inesquecível e tão sonhada Walt Disney World? Com certeza, os pequenos e os grandes vão se apaixonar. Curte o nosso conteúdo? Então, se você desejar, aqui embaixo vai a opção de nos apoiar através do Pix, QR Code ou código. Até a próxima, Geonômico! O próximo destino é logo ali.